O nosso partido tem feito um esforço para ajudar o nosso coletivo, em especial os nossos pré-candidatos, a que eles se instrumentalizem, né? E que possam, digamos assim, desenvolver a sua ação com mais segurança, com menos dúvidas, né? Essa sessão de hoje, portanto, ela se insere num conjunto de iniciativas que tem por objetivo ajudar a nossa militância, principalmente os pré-candidatos. A direção nacional do partido colocou à disposição de todos o Manual Eleitoral de 2020. É um manual muito interessante, muito amplo, tem mais de 100 páginas, mas ele é dividido em capítulos, não é? Então, ele fala das convenções eleitorais. Então, se a gente tiver o interesse em esclarecer as dúvidas sobre as convenções eleitorais, a gente tem lá um capítulo no manual. Tem um outro capítulo que fala sobre o planejamento de campanha. Claro que tem planejamento para um candidato majoritário, tem um candidato proporcional, são planejamentos diferentes, mas a filosofia, os princípios gerais são os mesmos, não é? Tem um que vai tratar dos problemas do município como um todo, outros vão ser mais restritos, o dos vereadores, vai ter um que vai ter mais gente participando, no caso do vereador talvez tenha menos gente, não é? Mas o princípio geral é válido tanto para um tipo de planejamento como para o outro. E entra também nessas questões que nós vamos discutir agora, da comunicação, aspectos jurídicos, a questão da arrecadação, da prestação de contas, né? E fala também, no final, sobre a estruturação do partido, como a gente trabalhar durante a pré-campanha e a campanha para que o nosso partido, em cada município, ele continue agindo e coordenando a campanha, seja campanha para prefeito, seja campanha para vice ou a campanha dos nossos vereadores. Como é que a direção municipal do partido ela funciona durante todo o período, se reúne, está estimulando os vereadores, resolvendo um problema aqui, outro problema acolá, né? Isso é muito importante. Então, esse manual está aí à disposição, né? Pode baixar o manual no seu computador para fazer consultas, né? Pode imprimir também, se quiser. Mas é isso, é um livro de consultas, é um livro de cabeceira que a gente deve ter, que deve ser utilizado pelos dirigentes e também pelos nossos pré-candidatos. Essa eleição, camaradas, ela se realiza num momento muito especial da nossa vida, da vida dos brasileiros. Nós estamos vivendo uma crise profunda, de múltiplos aspectos. É uma crise sanitária, né, em função da chegada do vírus aqui, da Covid-19 no Brasil. É uma crise econômica que já existia antes da chegada do vírus, mas se agravou sobremaneira com a chegada do vírus, né? Não sei se vocês lembram, mas antes mesmo de Bolsonaro tomar posse, no dia 1º de janeiro de 2019, os economistas aí neoliberais, que representam os interesses dos banqueiros e do grande capital, eles diziam que com a chegada do Bolsonaro e as reformas que ele ia fazer no Brasil, inclusive a reforma da Previdência, que ele acabou fazendo, né, no primeiro ano, o país iria ter um crescimento de pelo menos 2,5% em 2019. O que é que aconteceu, camaradas? É que depois das reformas, das contra-reformas, melhor dizendo, de Temer e de Bolsonaro, o Brasil continuou estabilizado, não cresceu. Quer dizer, o PIB
em 2019, teve um crescimento inferior ao PIB de 2018, na época do golpista Temer. Em 2018, acho que nós crescemos 1,3%, e em 2019 só crescemos 1,1%. Pior é que no final do ano e no início desse ano, mesmo antes da chegada da Covid, a coisa se agravou. E as expectativas que estavam postas aí pelos economistas, todos, é de que esse ano o crescimento seria também inferior a 2%. E na medida que os dias iam se passando, em fevereiro já havia alguns economistas que diziam que dificilmente o PIB ultrapassaria 1%, podendo ser, inclusive, inferior ao crescimento do PIB de 2019. Mas tudo isso foi antes de chegar a Covid-19. Com a chegada do vírus, a coisa piorou. E hoje já se fala aí num crescimento negativo de 7% até 9% ou 10%. E se o desemprego estava mais ou menos estabilizado em 12%, já se fala que o índice de desemprego vai crescer esse ano, talvez para 18%, alguns falam até em 20%. Sem falar dos precarizados, dos empregos informais, do pessoal que trabalha aí as entregas, né, os uberizados, ou o pessoal os camelôs que estão vendendo seus produtos na rua, que não tem carteira assinada, não tem nenhuma garantia. Ou seja, é uma situação de muita dificuldade para a classe trabalhadora. As estatísticas dizem que hoje os empregos formais no Brasil são menos de 50% do total da população ocupada. Ou seja, você tem mais gente na informalidade, os uberizados, os precarizados, do que os empregados com carteira assinada, com direito a férias, fundo de garantia, 13º e assim por diante. Então, o governo Bolsonaro é isso, companheiros. É um governo que não tem condições de levar o crescimento econômico para o Brasil. Ele não tem projeto de desenvolvimento. O seu projeto é um projeto de destruição. É um projeto antinacional que quer privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, os Correios. Ainda ontem, o ministro Paulo Guedes falou, numa declaração à imprensa, que nos próximos 90 dias deve privatizar 3 grandes estatais brasileiras. Isso é uma irresponsabilidade, companheiros. Porque você privatizar empresas num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, em que as ações das empresas estão lá embaixo, na realidade você vai entregar essas empresas na bacia das almas. Ele está dizendo que vai vender os Correios, mas vai vender os Correios por uma ninharia. Se for vender a Petrobras ou outra grande instituição brasileira, vai ser da mesma forma. Então é isso. É um governo que não tem compromisso com o desenvolvimento nacional, com a defesa das empresas nacionais, sejam elas estatais ou privadas, porque nós temos que defender as empresas nacionais. É importante que o Brasil tenha empresas estatais fortes e que tenha empresas privadas também fortes, que gerem empregos, que desenvolvam tecnologia no Brasil, para o Brasil crescer, para gerar emprego, para distribuir renda. Nós precisamos fortalecer o nosso mercado interno, precisamos fortalecer a educação, a ciência, a tecnologia, e Bolsonaro é contra tudo isso.
ataca a educação. Nós nunca tivemos um ministro da educação no governo Bolsonaro. Os dois ministros que ele indicou, aliás, os três, né? Porque teve esse recente, que não passou uma semana no ministério, foi nomeado e logo em seguida foi desnomeado, foi exonerado, né? Não chegou a ter uma solenidade de posse, não deu tempo. Mas todos três não tinham compromisso com a educação. Eram bolsonaristas, como se diz, ideológicos, que querem combater um tal de um suposto marxismo cultural. Não estão preocupados com os problemas da educação da nossa juventude, não estão preocupados com a aprovação do novo Fundeb, que precisa ser aprovado até o final do ano, senão os municípios não vão ter condições de tocar a educação a partir de 2021. Não está preocupado com o Enem, não está preocupado com as universidades. Ele quer destruir tudo. É disso que se trata, transformar o Brasil numa nova colônia, companheiro. Então, esse é o desejo de Bolsonaro. Ou seja, é um governo antinacional, um governo antipopular e mais, companheiro. Porque, diferentemente do golpista Temer, Bolsonaro, além de ser um governo serviçal dos banqueiros, dos grandes monopólios e principalmente do imperialismo americano, Bolsonaro quer acabar com a democracia no Brasil. O sonho de Bolsonaro é transformar o Brasil, transformar o nosso Estado democrático de direito num Estado autoritário, um regime que persegue os seus adversários, persegue a imprensa crítica, que persegue artistas, intelectuais, que reprime os movimentos sociais. Bolsonaro é contra as manifestações dos trabalhadores, as greves, dos estudantes. Pelo gosto dele, ele reprime tudo isso. Ainda bem que o nosso povo e as forças democráticas do Brasil, nesse período, souberam conter isso. Né? Bolsonaro não conseguiu reunir força suficiente para implementar o regime dos seus sonhos, que é o regime da tortura, dos assassinatos e da perseguição aos seus adversários políticos. Mas esse é o desejo dele. E por isso, companheiro, nós precisamos constituir uma grande frente ampla, uma frente de salvação nacional, uma frente em defesa da saúde, em defesa da democracia e em defesa do Brasil e dos direitos dos trabalhadores. Tendo como centro a vida e a democracia. Não é? Porque o que a gente assistiu a partir de fevereiro, março desse ano, com a chegada da Covid, é que as ações de Bolsonaro, que deveriam ser ações de um líder que deveria comandar o Brasil para resistir à Covid, ele fez o contrário. Ao invés dele coordenar todos os governos estaduais, as prefeituras, o Congresso, o Poder Judiciário, buscar apoio da imprensa e se basear nas autoridades sanitárias, nas autoridades de saúde, para que a gente pudesse combater a pandemia, Bolsonaro desconheceu a pandemia, desconheceu tudo aquilo que as autoridades médicas da ciência falavam e propunham para que as medidas que deveriam ser adotadas. Não é? Ele foi, durante todo esse período, um sabotador. Ele boicotou
todas as ações das autoridades sanitárias, dos governadores e dos prefeitos. Ele, pessoalmente, cotidianamente, dava o mau exemplo. Ou seja, a principal autoridade política do Brasil dava o mau exemplo, saindo às ruas, estimulando manifestações, aglomerações, não usava máscaras, aglomerava pessoas, cumprimentava as pessoas, tirava selfies. Até que ontem ele fez um exame aí, estava com febre e contraiu o vírus. Contraiu o vírus, né? E é possível até que tenha infectado outros, né? Porque nesses dias ele fez várias reuniões. Mas ele cumpriu com esse papel, companheiros, de sabotar os esforços que foram desenvolvidos, principalmente pelos governadores, e estão sendo desenvolvidos ainda, e pelos prefeitos, para evitar a expansão da doença, né? E por isso mesmo ele é responsável pela maioria dessas mortes e pela maioria desses infectados Brasil afora. Tá certo? A gente poderia estar com números muito melhores se não fora a ação de sabotagem do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí, camaradas, tem muita gente que, por conta disso, ficou contra o Bolsonaro. Você veja que, passadas as eleições, só tinham, dos 27 governadores, os 9 governadores do Nordeste que eram contra Bolsonaro. Hoje, tem mais de 20 governadores que fazem críticas a Bolsonaro, em função desse tratamento que ele deu, desconhecendo a ciência, a questão do coronavírus, além dos problemas de ataques cotidianos às instituições democráticas da República. E nós precisamos, então, compreender isso e procurar agregar todos esses segmentos, todas essas forças políticas e sociais, sem preconceitos, companheiro. Nós não precisamos aqui estar pedindo atestado para cada um partido, cada deputado, senador, governador, prefeito, liderança política, intelectual, artista, para saber se apoiou ou não o golpe contra Dilma, para saber se votou ou não no Bolsonaro. Isso não está em questão hoje. O que está em questão hoje é quem está contra Bolsonaro, quem está defendendo a democracia e defendendo a vida dos brasileiros. Existem muitas divergências entre essas forças, entre essas lideranças, mas existe algo que pode unir a todos, que é exatamente a defesa da democracia, que é a defesa da vida, a defesa da saúde e o combate à desigualdade social que está aumentando em escala nunca vista no Brasil, consequência da crise econômica. Então, nós precisamos, sem nenhum preconceito, ajudar a unir todas essas forças no nosso país. E as eleições desse ano, camaradas, elas cumprem um papel muito importante, porque apesar delas serem municipais, nós vamos eleger prefeitos, vices e vereadores, elas acontecem em todo o Brasil e no momento em que o Brasil está discutindo essas crises. A crise sanitária, a crise econômica, a crise política, a crise social, a crise institucional que se aprofunda. E a tendência de um isolamento crescente de Bolsonaro, que no momento atual está na defensiva. Está na defensiva por conta do crescimento da oposição, está na defensiva por conta da prisão do Queiroz, está na defensiva por conta das declarações dos seus ministros, não é? Então, ele está um pouco acuado nesse momento, está até mais caladinho, está falando menos,
Na medida que fala menos, diz menos besteira, porque quanto mais ele abre a boca, mais bobagem ele diz. Então, nós estamos numa situação que eu diria assim, favorável, né? E nessas eleições, nós temos que aproveitar para, além do debate dos problemas municipais, das demandas de cada município, dos problemas dos distritos, né, as demandas por saúde, educação, né, segurança, os problemas de infraestrutura urbana, de moradia, lazer, cultura, esporte, tudo isso que faz parte do debate na campanha municipal, nós precisamos levar o debate também sobre a crise que nós estamos vivendo no Brasil, fazer a denúncia de Bolsonaro, derrotar os candidatos de Bolsonaro a prefeito e a vereadores em todos os municípios do Brasil e do Ceará também, não é? E pregar a necessidade da frente ampla, companheiros. Porque nem todo mundo tem essa visão que o nosso partido tem. O PT, por exemplo, tem uma visão hoje muito estreita. O Lula e o Partido dos Trabalhadores hoje fazem uma ação que não contribui para a formação da frente ampla. Eles negam a frente ampla e propõem, no máximo, uma frente de esquerda e de preferência em torno do Partido dos Trabalhadores. O Ciro Gomes, do PDT, por outro lado, que só está mirando 2022, também age um pouco dessa forma e coloca como inimigo principal deles o Lula e o PT. Ora, gente, se a gente for ficar brigando aqui PT com o PDT, o Bolsonaro fica achando graça, batendo palma. Nós precisamos acabar com esse problema, acabar com essa briga boba, não é? E tentar unir a esquerda, o centro-esquerda, e unir o centro e até setores da direita, que são setores democráticos, que têm discordâncias com o Bolsonaro, que estão arrependidos de terem votado no Bolsonaro, que defendem a liberdade de imprensa, não é? Que defendem as instituições democráticas, o Supremo, o Congresso Nacional e assim por diante. Então, é isso que nós temos que fazer esse debate com a população e posicionar bem o partido, companheiro. Tentar eleger, aonde for possível, prefeitos. Aonde não for possível, vamos apoiar um candidato que seja um candidato do nosso campo. E aí o nosso campo ele é mais amplo, não é só a esquerda, é um campo democrático, um campo mais ampliado. E tentar eleger nossos vereadores. Onde a gente puder eleger um, elege um, onde puder eleger dois, elege dois, e assim por diante. E vamos acumular forças para as batalhas futuras, para 2022. 2022 nós temos que superar a cláusula de barreira, companheiro. Nós precisamos mobilizar o conjunto do partido para a gente recuperar a nossa vaga de deputado federal no Ceará. Nós temos que ter uma chapa própria, temos que ter candidatos em todas as regiões. Os vereadores que forem eleitos pelo partido, os prefeitos que não forem eleitos, mas que tiverem boas votações, já são pré-candidatos naturais para deputado federal, alguns, para deputado estadual, outros. E vamos construir o nosso projeto. 2020 tem ligação com 2022. Ao apoiar prefeitos de outros partidos agora, nós já devemos falar com esses candidatos de que em 2020 nós estamos apoiando agora. Se o prefeito ganhar, nós queremos participar e ajudar a gestão a fazer uma boa gestão, que a gestão seja exitosa, mas o partido, os nossos companheiros aqui do PCdoB, vão apoiar os candidatos do PCdoB, porque nós precisamos fortalecer o PCdoB a nível nacional. Não é? Se a gente elege uma bancada maior de deputados federais, nós ajudamos mais o Brasil e a luta do povo.
indiretamente ajudamos o município também, porque nós vamos ter um deputado federal que vai poder ajudar o município. Nós vamos ter mais tempo de rádio nas campanhas, mais tempo de televisão, mais fundo partidário e assim por diante. Então, é um pouco isso que eu queria colocar para os companheiros. Muito obrigado a todos. Eu creio que esse debate de hoje também vai ajudar um pouquinho para que a gente saia vitorioso dessa batalha.